Fala aí, pessoinhas! Saudade de vocês. Quem não pôde assistir a aula presencialmente sobre método científico, que foi da primeira quinzena, a professora está fazendo essa pequena videoaula para ajudá-los a entender um pouquinho mais, já que hoje em dia a gente fala tanto sobre teorias e sobre método científico, né? Vamos entender um pouquinho mais do que é o método científico, ok? O método científico, crianças, é basicamente um conjunto de regras para se realizar uma experiência. Então, tem o objetivo de produzir um novo conhecimento ou até mesmo corrigir conhecimentos pré-existentes. Ou seja, alguém que já criou alguma coisa pode ser contestado através do método científico. Para isso, para que seja validado o método científico, ele precisa passar por algumas etapas, como a observação de alguma coisa. Depois dessa observação, começam-se as perguntas sobre esse novo fato. Cria-se uma pesquisa, porque você precisa saber de onde que surgiu, se já existe alguma coisa escrita sobre isso, e aí você levanta as hipóteses. Por quê? Como? Quando? Onde? Certo? Depois que você faz isso, aí você vai elaborar um experimento, uma experimentação. Essa experimentação pode ser dentro de um laboratório, como pode ser em campo. Quando a gente fala que é em campo, é porque a gente escolhe, por exemplo, seres vivos do ambiente, ou pessoas, ou até mesmo alguma estrutura abiótica, né? Ou seja, estrutura que não tem vida, que você vai estar analisando e observando. E aí você vai fazer as análises dessa experimentação, você vai tomar nota, você vai anotar tudo o que está acontecendo. E aí você vai fazer a conclusão. É mais ou menos assim que ocorre o método científico. Lembrando que cada cientista ele vai elaborar o seu método científico, vai usar algumas etapas. Então, não existe assim um padrão. Existe a necessidade de elaborar um método científico para quando você quiser publicar a sua pesquisa, para que os outros cientistas eles também podem estar testando, experimentando e vendo se o que você ditou como correto, como o que é certo, que realmente esteja certo. E foi assim que várias teorias que a gente conhece hoje foram aceitas, como a teoria da relatividade, a teoria da gravidade, a teoria do Big Bang e assim por diante. Quando eu vou fazer uma pesquisa, um experimento, eu preciso pegar o meu grupo de voluntários ou de seres vivos ou de plantas ou do que eu vou estar investigando e separar em dois grupos. Um é o grupo experimental e o outro é o grupo de controle. O grupo experimental ele vai sim estar recebendo o medicamento ou o produto ou o tratamento que eu quero estar realmente vendo se realmente esse tratamento vai gerar alguma coisa nova. E o grupo de controle é aquele que não vai receber nada. Ele simplesmente vai servir de controle para dar referência para eu estar comparando os meus dados. Então, quando a gente fala, por exemplo, agora que está tendo muito essa questão de vacina, né? É a mesma coisa. Um grupo vai receber a vacina, realmente, e um outro grupo, que é o grupo de controle, recebe um placebo, às vezes até um soro. E aí eles ficam observando quantos de cada grupo adquiriu o coronavírus. Aí, se o grupo que é do experimento, que realmente recebeu a vacina, tiver menos pessoas contaminadas do que o grupo de controle, significa que a vacina ela é eficiente. É mais ou menos assim que funciona, de uma forma bem resumida para vocês. Então, na nossa aula presencial da primeira e da segunda semana, para quem foi na escola, teve a oportunidade de fazer duas práticas em sala de aula. A primeira em que a gente fez para comprovar em que o ar ocupa espaço, né? Ou seja, a gente ficou testando lá a propriedade do ar, uma delas, né, que o ar ocupa espaço, e a segunda experiência que a gente fez com o gás oxigênio, provando que ele é um gás comburente, ou seja, que ele provoca combustão. Então, quando há escassez do gás oxigênio, o fogo apaga, certo?
Então, agora a gente vai assistir os videozinhos das experiências, ok? Uma das propriedades do ar, que é em que ele é matéria e ele ocupa espaço, a gente vai comprovar com uma experiência super simples, no experimento 1, também feito em sala de aula, onde a gente pegou uma bacia com água, um copinho, e no fundo do copinho a gente colocou um papel seco. E aí a gente colocou esse copinho dentro dessa bacia com água. E depois a gente retirou o copinho e vimos que o papelzinho estava seco. Lembrando que a água ficou acima da altura do copinho, né? E mesmo assim o papelzinho ficou seco. Por quê? Porque o ar que estava dentro do copinho, ele não deixou a água chegar perto. Por quê? Porque ele é matéria e ele ocupa espaço, ok? Esse experimento, então, é para a gente comprovar se realmente o gás oxigênio ele é um gás comburente, ou seja, que ele auxilia na combustão. Então, para isso, a gente utilizou um pratinho com uma vela e um copo, certo? Acendemos a vela. Aí, colocamos o copo em cima da vela e observamos que, com o passar do tempo, a chama da vela foi diminuindo até que ela se apagou. Com isso, a gente chegou à conclusão de que a existência do oxigênio no copo foi se extinguindo e, com isso, a vela também apagou. Você assistiu os videozinhos, você tinha uma tabelinha mais ou menos assim como essa que está ali do lado para você preencher. Aí, como que você ia preencher? Você ia escolher uma das duas experiências e colocar as etapas que você fez, que você observou do método científico, né? O que você observou? Qual foi a sua primeira observação, né? Quando você começou a assistir os vídeos ou começou a fazer a prática? Quais são as perguntas? Será que o papel vai molhar? Por quê? A vela vai ficar acesa? A vela vai apagar? Por quê? Como? Como isso é possível? E as hipóteses? Não, o papel não vai molhar. Não, o papel vai molhar, o papel vai cair na água. Ou a vela não vai apagar, a vela vai ficar acesa, né? Ou a vela vai ficar com a chama mais pequena, menor, ou que a chama vai apagar. E aí a experimentação, você vai escrever como que ocorreu essa experiência que você escolheu. Depois você vai analisar os resultados, com o passar do tempo aconteceu isso, 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 e a conclusão que você vai chegar, realmente o gás oxigênio é comburente, realmente o ar ocupa espaço, enfim. E aí, pessoal, a gente chegou no exercício que vai demandar muita esperteza. Alguns conseguiram chegar a um discernimento, outros ainda ficaram um pouco empatados nessa questão. Então, vamos lá. Vamos ler a questão. Bob Esponja adora jardinagem, quer cultivar muitas flores rosas para sua amiga Sandy. Ele comprou um fertilizante especial para ver se faz as flores crescerem mais rápido. Ele colocou 2 plantas em 2 potes diferentes com a mesma quantidade de terra e fertilizante e colocou uma na janela para pegar sol e a outra dentro do armário. Ele as molha com a mesma quantidade de água todo dia. O que o Bob Esponja fez de errado nesse experimento?
Lembrando, pessoal, que nesse experimento ele está comprovando o quê? Se o fertilizante faz as flores crescerem mais rápido. Então, a primeira coisa que ele fez de errado, né, que todo mundo colocou, todo mundo mesmo colocou, foi que ele guardou uma dentro do armário e a outra foi pegar sol. Então, óbvio que uma vai crescer muito melhor do que a outra, até que a outra vai morrer, né? Mas a questão deste exercício, nós não estamos falando sobre o experimento com o sol, da importância do sol, nós estamos falando sobre os fertilizantes. Então, além dele ter colocado uma planta dentro do armário, a questão é que ele colocou fertilizante nos 2 vasos, e aí ele perdeu o tal do grupo de controle, né? Sem o grupo de controle, ele não tem com que ter uma referência se as flores vão crescer mais rápido. Já na letra B, o que ele deve fazer para testar corretamente o fertilizante? Escreva o experimento para ele. Então, o que ele deve fazer? Colocar fertilizante em apenas um dos vasos e ambos no sol, né, pessoal? E aí ele vai observar se realmente a planta que recebeu fertilizante vai crescer mais rápido e florescer. Aí aqui ele poderia fazer um experimento com mais vasos de plantas, né, para ele ter um controle mais coerente, certo? Mas aí, como só um exercício, né, então colocar ambas no sol e colocar apenas fertilizante em um dos vasos, ok, pessoal? As demais perguntas que a professora passou para vocês nessa semana é de respostas pessoais, tá? E o desenho do cientista quero entregar para mim, que depois a professora ia pontuar. Beijão e até mais! Ahá! Chegou até o final, muito bem! Agora um beijão para você e vamos estudar!